Olá, malta, muito bem-vindos a mais um vídeo do Caroline TV. Eu estou aqui mais uma vez no Autódromo Virtual de Lisboa, que nos tem recebido amavelmente todas as semanas já. Falhamos poucas, não falhamos muitas. Acho que só falhamos o primeiro, não foi? Sim, o primeiro é que não foi feito exatamente. aqui. Todos os outros foram aqui, sem dúvida nenhuma. Aqui sempre recebidos. Hoje mandámos fechar isto tudo para nós, porque temos convidado. Não é habitual a gente. Aliás, nunca tivemos nenhum convidado. É a primeira convidada. Vocês são os convidados, que passaram a residentes e agora hoje temos mais um convidado e acho que chegámos aqui ao nosso limite porque só temos 2 sofás de maneira para receber mais ninguém. Portanto, temos aqui o Duarte Félix da Costa, que é um enviado da Eleven Sport normalmente lá fora, não é? Portanto, é quase tu que vais só basicamente aos circuitos. Maioritariamente tenho sido eu. Aliás, quando vai só uma pessoa vou eu. Já tem havido outras ocasiões onde o Oscar tem ido comigo, mas tem sido uma viagem engraçada. Tem sido uma época muito chata, não é? Tem só sido viajar. Divertido e por outro lado desafiante também. Claro. Desafiante porque, apesar de conhecer alguns pilotos e algumas pessoas no paddock da Fórmula 1, conheço de ter uma conversa normal e não de entrevistar. Portanto, tem sido um trabalho interessante, de giro, e com histórias engraçadas que também se trazem para casa. Boa. Olha, e já agora, pegando nisto que tu disseste, como é que é também depois a relação deles contigo? Ou seja, eles estão habituados precisamente a lidar contigo, será num registro mais informal, e de repente estás ali quase como um jornalista, repórter, não é? E tens de fazer perguntas que eram um bocadinho mais duras, ou então queres saber coisas que eles normalmente não vão revelar, não é? E tu achas que eles olham para ti com alguma desconfiança? Ou então ao contrário também. Pode haver se calhar uma abordagem mais branda dele porque não quer... Que é buddy. Os que eu conheço melhor, há pilotos que conheço razoavelmente, mas não tenho assim uma ligação muito próxima. Quem eu conheço melhor... há uma conversa de off e uma de on, e isso é engraçado porque eu acabo por saber coisas e eles depois têm confiança que não as trago cá para fora, ou pelo menos nos momentos que não é para trazer, e guarda histórias para os momentos que já a menos que venhas a canais de YouTube revelar, não é? Não, ainda por cima a parte boa, tu és um poliglota e deves falar com eles em inglês, também se calhar noutras línguas também, claro, eles não vão saber, e os gajos não vão saber, exatamente. não é? Portanto, estás aqui, estás na boa, podes dizer o que tu quiseres. Está tudo controlado. Para hoje estamos ok. Pronto. Certamente falar em pilotos que conheces bem, deves ter ficado e ficaste muito contente pelo teu amigo Carlos Sainz, que eu também estou super feliz pelo corridão de ontem. Sim, acho que o Carlos aliás, a McLaren já vinha a dar sinais que isto podia chegar, era só preciso haver... Um bocadinho vem de vento traseira, não é? E era preciso também ver uma corrida fora do vulgar, com um safety car à americana, que foi o que aconteceu ontem. E nunca mais saía, não é? Nunca mais saía. Depois saiu, depois entrou outra vez, portanto... Tudo isto fez com que o Carlos, com 42 voltas naqueles pneus médios, conseguisse fazer o primeiro pódio, justíssimo e merecidíssimo. E, aliás, temos aqui um grupo, da própria McLaren, com os vários canais que vão às corridas, e no final era toda a gente, todos os jornalistas e todas as pessoas que estão aqui neste grupo a dar os parabéns à McLaren, algo que não é muito normal. Normalmente os pilotos, a Mercedes ou a Ferrari têm um pódio e não se diz nada. Aqui foi quase que toda a gente viveu este pódio do Carlos como uma vitória mesmo pessoal de toda a gente. Sim, eu vi no Twitter que o Twitter, quase todos os membros da Fórmula 1, jornalistas, mecânicos, outras equipas, estava tudo feliz, porque a McLaren virou, pelo menos a ideia que eu tenho de fora, aquela equipa muito querida do paddock, parece que tem um ambiente espetacular de trabalho. Aliás, ele e o Norris, aquilo é comédia. Aliás, uma pessoa quer se rir um bocado, é procurar os dois. E eu acho que toda a gente ficou, como tu dizes bem, muito feliz pela McLaren. É o ressurgimento de uma equipa que bateu no fundo, não tanto no fundo como a Williams, acho que isso infelizmente é o exemplo de bater mesmo no fundo, mas eu fiquei super feliz que é a minha equipa, a McLaren, e ainda bem. E essa química entre eles é mesmo assim? Ou é muito rede social e tu vais vendo, às vezes te põe assim... Não, há uma boa relação. Eles, aliás, o Lando é nova geração, o Carlos já é a geração intermédia, digamos assim, mas dão-se muito bem, sabem que têm que se bater dentro de pista, mas trabalham os dois muito bem com a equipa, têm uma boa relação de trabalho e sobretudo têm a escola de Carlin Motorsport. O Francisco há de perceber, e também o André, o que é que a Carlin tem uma forma de trabalhar com os pilotos muito técnica. Qualquer piloto que sai da Carlin, na Fórmula 3 ou na Fórmula 2, vem com uma grande bagagem técnica, e eles dois têm essa escola de maneira que trabalham de uma maneira muito parecida, e isso tem traduzido estes resultados e esta evolução muito grande da McLaren, algo que o Alonso não estava a acontecer. Porquê? Porque havia ali quase um ditador, quase ali, se alguém cometesse um erro, tinha que ia ser... severamente punido. Exatamente. Tinha medo de arriscar. Parece que agora toda a gente está a trabalhar com mais paz de espírito, com mais alegria, e isso vê-se de fora, mesmo quando se está nos grandes prémios, vê-se de fora uma equipa alegre, uma equipa feliz a trabalhar,
que se traduz nos resultados depois. Eu acho que é giro duas coisas que vocês disseram, que é uma perguntar-se no tempo do Ron Dennis se haveria este período de elogios assim quase gratuitos à McLaren, se as pessoas iam ficar assim tão contentes com este pódio, se calhar não aconteceria, porque muito se deve ao que tu referiste bem, àquilo que tu disseste também, Francisco, que é a boa relação que existe neste momento entre a equipa, e isso é visível para fora. Outra coisa que eu acho que foi muito inteligente, tanto nos dois pilotos, que são, como tu disseste bem, apesar de novos, são gerações diferentes, não é? O Lando fez agora 20 anos, o Carlos já tem 25, 26, não é? Pronto. Que é eles perceberem que nesta fase da equipa eles não estão a competir entre eles, ou seja, este momento é um momento do ressurgimento da McLaren crescer e voltar a posicionar-se como uma equipa de topo, e nesse sentido eles também não têm nada a ganhar se tiverem em rufos completamente parvos entre colegas de equipa, porque isso não vai beneficiar em última análise tipo Ferrari, essa evolução. Pronto, olha, agora disseste tudo, tipo Ferrari, é isso. De qualquer forma, para acabar aqui um aspecto importante que acho Sim. que da McLaren que deve ser dito, que é isto vai acontecer enquanto a McLaren não for uma equipa de topo. Estava a pensar Quando a nisto, McLaren Bart. lá chegar, que pode muito bem acontecer em 2021, com Mercedes, na altura com motores Mercedes, e com os tetos orçamentais que vão ajudar bastante a McLaren, tudo pode mudar aí. Porque aí, primeiro, a McLaren não vai poder ter pilotos que sejam bons, vai ter que procurar os melhores. Portanto, este género de sinais do Carlos que fez este fim de semana é a melhor forma dele garantir já um lugar em 2021. O contrato dele acaba em 2020, já o do Norris tem mais 2 anos de contrato ainda. Portanto, o 2020 vai ser um ano interessante para se percebermos se esta dupla é a dupla que a McLaren quer levar, não só a pódios como a vitórias e até possíveis lutas mais tarde por campeonatos do mundo. E como tu disseste bem, só para finalizar o tema, também, eles também agora, ainda bem que estão-se a dar muito bem, porque também dizem, ainda não estão a lutar por vitórias. Também te recordas que o Nico Rosberg e o Hamilton eram os amigos de infância, amigos de casa. Em 2013, naquele primeiro ano deles, davam-se muito bem. Em 2014, quando começaram a lutar pelo título, é a história que se sabe, Claro. não é? Que hoje em dia, Claro. nem sei se falam ou não, mas pronto, é aquele ambiente pesado. Por isso, é o que tu dizes, enquanto não lutam por vitórias, também é fácil dar-se bem. Eu espero que continue a dar-se bem, mas habitualmente quando ambos estão a lutar pela vitória, quase sempre dá faísca. Pá, basta ver a malta que vai só jogar com os amigos à bola ali para o... Quer dizer, aquilo é logo a final da Champions, Não, né? no É logo simulador porrada e aquilo, o sarrafada. Francisco, quando perde, fica Fica easy. Isso era a Espetável. minha versão antiga, hoje em dia não. Hoje em dia sou Já vai. zen. Hoje em dia aderi ao... Zen, faz zen. yoga. Faço yoga, exatamente, ou mindfulness, está bem? É exatamente isso. Excelente. Pronto, queremos falar um bocadinho sobre a corrida em particular. Houve muita história nesta corrida. Sobretudo nas últimas 20 voltas, não é? Porque eu estava ali às tantas a achar que a corrida estava a puxar outra vez mais do mesmo. Também eu achei, estava a ser uma seca. Até. E depois daquilo, de repente, deu tourada. Deu tourada forte e feio. Não, eu se calhar passava ali. Sim. Vou Para o dar a Duarte. palavra ao Duarte. Vamos ver Certo. como a leitura A do leitura Duarte dele, depois, né? sim. Ok. Leitura muito rapidamente, a leitura, eu acho que é uma corrida que ia ser, aliás, tudo fazia crer que ia ser discutida entre o Verstappen e o Hamilton, ainda que o Verstappen tivesse um passo acima. De qualquer forma, o Hamilton provocou várias vezes nas entradas de boxe a tentar fazer o undercut, tentou isso por 2 vezes e ele respondeu bem. Se na primeira foi ultrapassado, na segunda não deu qualquer hipótese, portanto, corrida em condições normais ia ser discutida entre eles. Achei muito interessante vermos que na parte final o Hamilton não se quis contentar com o segundo, já está o título entregue, portanto não se quis contentar com o segundo lugar, e quando faltavam 4 ou 5 voltas para o final, vem à boxe para pôr uns pneus, para ficar com pneus novos, não é? Um jogo de pneus macios novos, e cai para quarto, atrás do Gasly e do Albon, naquela de, em segundo, tenho a certeza que vou ficar. Portanto, eu agora quero é ganhar. E era a única forma dele ganhar. Isto, claro que nós agora de fora é muito fácil de recriminarmos, porque ele acabou por bater com o Albon e destruiu a corrida dele. Mas isto mostra a fibra do Hamilton, que já é campeão, podia-se contentar com o segundo, ir ao pódio, festejar, ainda para mais o Bottas tinha ficado fora, mas não, quer ganhar e sobretudo não quer deixar o Verstappen ganhar, porque ele percebe que o Verstappen está a crescer o ego para aquilo que vai ser o possível 2020. Portanto, gostei muito, apesar de ter terminado mal, mas gostei do que é que o Hamilton e a Mercedes, naturalmente, arriscaram, não correu bem, mas gosto destas estratégias de tudo ou nada. Também, eu acho que o Hamilton demonstra que, o que tu dizes, já campeão, ele sempre tem uma fome enorme de vitórias e ele adora competir. É o que ele costuma dizer, o que ele dá-lhe gozo é isto é que ele dá gozo. E podia já estar mais relaxado, não é? Podia já estar a pensar, faltam 2 corridas agora, tranquilo. Não, ele está a correr como se não tivesse a lutar pelo título. Claro. E depois o incidente com o Albon mostra isso mesmo. Ele tinha que passar ali, se ainda quisesse, na última volta,
ter, Sim, não é quase uma, lados. mas meia Sim, palavra a dizer. Eu acho que ali a culpa, sinceramente, no incidente, embora o Hamilton tenha assumido que a culpa foi dele, aparentemente, eu acho que é um meio bocadinho dos dois, repartida. né? De facto, o Albon deixa Albon ali a deixa a porta, porta completamente aberta. E depois aberta. fecha. O né? Hamilton, o Martin Brundle dizia, ele deixou a porta totalmente escancarada. É claro que ele estava a pedir que o Hamilton mergulhasse. Claro. E depois fechou, Agora- mas nunca penalizaria o Hamilton, pessoalmente. Vocês sabem a minha opinião de... Falámos ainda há bocado ao telefone, o Let Them Race e mais. Sim, não, Acho que a houve- avaliação do houve- Hamilton... Eu gostei porque o Carlos Sainz foi ao pódio. Adorei, por isso. Mas não consideraria o Hamilton culpado. Quer dizer, ele assumiu... Ok, ele já é campeão do mundo. Se ainda tivesse lutado por Pá, tudo, eu acho que ele não assumiu dizia... mais por aquela cena de ter deitado o pódio abaixo ao miúdo. Sim. o rapaz, não é? Do Aquele- tipo, é aí, compatriota, pá, o Latifi fez é o primeiro miúdo. pódio E o Albon e também fez destruiu. uma grande corrida. Acho que aqui há vários. Hoje seria difícil sempre eleger assim um piloto. O Verstappen, pá, foi todas as oportunidades que teve para passar para o comando, tanto naquele período em que perde a posição à conta da saída do Kubica, é super agressivo, não é? O Verstappen ao estilo dele e consegue, e depois no segundo restart também consegue passar logo para a frente, portanto seria sempre um ótimo candidato e depois também venceu. Mas há vários pilotos que penso eu que poderiam ter sido o piloto do dia, mas não me quero alongar já nesta ideia, queria só recuar um bocadinho àquilo que o Duarte disse e que faz uma leitura também próxima à minha. E eu não sei se, Duarte, se tens acompanhado aqui os nossos podcasts, tu sabes que todos nós temos pequenas irritações. Acompanha sempre, vê sempre. Uma das É minhas impressionante. irritações é o DRS, estou cansado de dizer. E não sei se vocês repararam, Ainda foi irritou muito profundamente curioso, essa foi nos cena. 2 momentos do restart, os pilotos não poderiam utilizar o DRS, não poderiam porque, no fundo, só a partir da terceira volta, da segunda final terceira da volta, segunda. é que tu podes. E repara, como, na minha opinião, isso também trouxe ali uma componente muito interessante à corrida. Quando se fala em drag race no final da corrida entre o Gasly e o Hamilton, essa drag race só é possível porque o Hamilton não pôde usufruir do DRS. Porque se E calhar, visto que foi Mas isso igual. ainda dá mais ênfase à paragem dele, sabendo que não Claro, iria ter... claro, não, É. sem dúvida nenhuma. Há aqui duas, nós temos falado disso em vários programas, até há quem nos acuse de sermos pró-Mercedes, o que não é todo o caso. Não, normalmente dizem que a gente é, É, mas era claramente, Ferrari. claro, mas isso é porque tu Sim, tens não, aparecido eu- mais com eu essa sim, t-shirt, mas isso é eu porque acho. estou a render mais Pronto. evidências, mas, Mas- sou Ferrari até ao fim, até à morte. Mas o Hamilton, um piloto muito combativo, sem dúvida nenhuma, e voltou a vincá-lo. Às vezes, claro que o DRS, numa pista como Interlagos, e nós também já falamos aqui sobre a importância dos traçados para o espetáculo da Fórmula 1, também potenciou que houvesse muitas ultrapassagens e muitas lutas interessantes. Mas eu destacaria, sem dúvida, estes momentos em que no restart tu não podes utilizar o DRS e a corrida torna-se muito interessante para perceber, pronto, se Portanto, no a braço tu sugestão chegas lá era ou a não. cada 10 voltas fazer Claro, um fazer um reagrupamento safety car, de, fazer um safety car, logo. do pelotão. E o que o Duarte disse bem, que nós conhecemos os safety cars à americana, que eu até fiquei um bocado assim a desconfiar, o quê? Um safety car à conta desta história do Bottas, Yeah. de retirarem o carro Ainda tanto bem que tempo, fizeram. tantas voltas. E não o é? carro já estava Não- fora há um quarto não, de hora e continuavam com o exatamente, safety não car. era- E depois não- no não é segundo comum. safety car ainda estava a pista cheia de lixo e lançaram logo a corrida. Logo, Foi. exatamente. Aí interessava ter espetáculo. Aí interessava, Um bocadinho de interessava. espetáculo, não é? Sim. Mas pronto, faz parte do espetáculo e nós agradecemos, não é? Do lado de fora. E mais pistas do Arte como Interlagos. No final, eu estava a ler, obviamente, que eram os amigos do site, os jornalistas do site do Grande Prémio, que é um site pronto, brasileiro, acompanha o Você desporto gosta? motorizado. Você gosta? Gosto muito, né? Do site do Grande Prémio, não é? É demais, né? E eles estavam a dizer que mais pistas como Interlagos para sempre. E é verdade, Interlagos dá sempre, se preparares bem. A Claro, quantidade de meu. corridas espetacular. A pista é pequena, estavam a dizer até antes da corrida que a pista era pequena demais e deviam alargar. A pista é maravilhosa, nunca mudem aquela Não, pista. não mudem, e nem mudem sequer clássico. no outro grande prémio no E Brasil. não muda, nem a faz pista, sentido. já reparaste, é raro tu dizeres a corrida foi má no Brasil. Não, e tem pontos de ultrapassagem, oferece espetáculo, tem condições meteorológicas sempre muito duvidosas, digamos assim, e tudo isso faz isto que aconteceu ontem. Tivemos provavelmente a melhor corrida do ano, numa altura em que já está tudo definido, conseguiu-se trazer mais algum calor àquilo que era mais uma corrida apenas. É verdade. Em termos de calendário, era mais uma corrida. Sim. E agora podemos falar do elefante na sala, que é a corrida Ferrari, não é? Agora queria dizer, estavas à espera, mas Temos que abordar esse tema já. Vamos abordar. Epá, posso dar a minha Não, mas opinião? eu sei porque é que ele quer abordar este tema, porque vai chegar a parte depois de comentar o piloto favorito do Francisco, que é o Sebastian Vettel. não, mas, já me vais ouvir. Já lá vamos. Sim. O Vettel fez birrinha, porque ele ficou lá ao pé do carro durante imenso tempo. Né? Aquilo, eu estava a ver já os memes, como fizeram há uns anos com o Alonso lá sentado na cadeirinha. Né? Pá, é assim, era Vão cadeirinha. fazer memes agora com o Vettel lá a fazer birra lá no meio da pista. Mas eu tenho dois lados de abordagem. Por um lado, bem feita.
para não serem parvos. Por um lado é bem feita. Por outro lado, é tipo, foi um toquezinho de merda. Eu não acredito que aquele beijinho de pneu desfizesse Os dois. daquela maneira aqueles dois carros. Foi um bocado infeliz. Portanto, eu tenho aqui mixed feelings em relação a isso, porque tudo bem, estão a correr, pá, mas são colegas de equipa, quer dizer, não podem... E depois, olhando ali para as imagens, fico sempre na dúvida se foi mais culpa do Vettel que passa e tenta logo defender a posição, ou se há ali um ligeiro virar também do Leclerc. Pá, cada perspectiva que vejo, às vezes fico com leituras diferentes. Já analisaram isso? Eu acho que há aqui uma coisa que é, isto mais cedo ou mais tarde iria acontecer, ainda há pouco estava a falar isto com o Francisco, iria acontecer, porque temos um problema grande na Ferrari, que é um problema que não tem resolução rápida, que é, temos um piloto que ganha 34 milhões de euros, que é o Vettel, piloto número 1, ainda que não esteja no contrato, mas é o piloto número 1, e temos um piloto número 2, que este ano ganha, não chega a 4 milhões. Portanto, estamos a falar de 10%, e o piloto que é o, digamos assim, o pintainho, já se sente galo, né? Já sente que está ao nível do galo, e já o mostrou várias vezes este ano. Sim. Mas agora estão a lutar pelo terceiro do campeonato, que é um bocadinho aquilo que vai ditar, ponto número 1, onde ele pode lutar em pista e se vai ter as mesmas armas de verdade. E ponto número 2 também, não é que 3 milhões e meio ou 4 milhões seja mau, mas claro. Tu achas que se ele ficasse à frente do Vettel no final do campeonato, isso lhe podia dar estatuto número 1 para o próximo ano? Estatuto número 1 não sei se daria, porque pôr um piloto de 34 milhões para estatuto número 2, nem sei como é que politicamente é uma chatice, como é que em termos de administração se consegue justificar, mas que iria pôr pelo menos em pé de igualdade, iria. Apesar de eu achar que para o ano o Leclerc tem boas possibilidades de lutar, mas é a altura de vincar, é agora, final do ano é aquilo que fica na cabeça das pessoas. Exatamente. E é aquilo que se vai resumir esta parte final do ano ao próximo início de temporada. Portanto, eles estão os dois a querer ganhar o seu espaço. Claro que o Vettel, mais do que resultados, neste momento também traz uma coisa muito importante para a Ferrari, que é o desenvolvimento do carro, toda a sua experiência dos 4 títulos que teve com o Red Bull. Portanto, tem muito mais bagagem técnica do que o Leclerc, mas a rapidez também fala mais alto neste momento, e o Leclerc está na flor da idade, está no pico de forma, o Vettel já está em pequeno cair, mas de qualquer forma fez uma excelente segunda parte de temporada. Eu vi que vocês aqui tiveram algumas picardias com o Vettel, principalmente o Francisco, mas eu acho que ele deu uma boa resposta a partir do meio da temporada, e teve um nível muito alto na segunda parte da temporada. Portanto, acho que teve uma excelente resposta. Agora, este género de coisas ia acontecer mais cedo ou mais tarde, não sei o que é que vocês acham. Sem dúvida, ele conseguiu manter, de certa forma, o Leclerc vinha num ascendente muito, muito forte, com as pole positions conseguiu estagnar ali um bocadinho, né? Os triunfos que amelhou. Nós batemos isso aqui várias vezes, porque, inteiramente de acordo com a tua leitura, o Vettel estava numa posição muito complicada, em que, no fundo, tinha ali o jovem lobo, que podia rapidamente roubar-lhe o estatuto dentro da equipa, e ele passar para uma posição muito secundária, num momento em que ele, já é um veterano, mas não é propriamente um piloto já na casa dos 36, 37, 38, com o Kimi Raikkonen, não é? Portanto, Raikkonen é 40, da minha década é um ano de Raikkonen é 40, peço desculpa. Quase que ao pódio ontem. Quase que o Kimi ao pódio, exatamente. Num excelente resultado da Alfa Romeo Global, mas já lá vamos. E portanto, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Vettel conseguiu de facto reerguer-se num período que era muito hostil, e conseguiu aguentar a pressão até psicológica e dar a volta. Agora, estas decisões que tu sabes muito melhor do que nós, porque também já pilotaste ao mais alto nível, às vezes frações de segundo, não é? Que podem ter um efeito nefasto e destruir completamente não só a tua corrida, mas depois todo o ambiente que é criado na equipa. E cheira-me que o Mattia Binotto vai ter ali uma conversa difícil com os dois pilotos acerca do que se passou. Mattia Binotto tem um problema para resolver, que é um excelente técnico, ou seja, exatamente, um excelente engenheiro de motores, neste caso, tem muitos anos nessa parte, e a trabalhar com a Ferrari, portanto conhece muito bem a equipa, mas esta parte de lidar e de ser o número 1 da Ferrari, que é a equipa mais icónica do campeonato do mundo e da Fórmula 1 mesmo, costuma-se dizer que a Ferrari tem um carro e tem uma equipa de Fórmula 1, são coisas quase separadas, não é? Nunca irá sair da Fórmula 1. Portanto, o Mattia Binotto tem este problema, que este ano, em várias situações de pressão, não deu aquela resposta que a Mercedes, com o Toto Wolff, que é um verdadeiro businessman, um verdadeiro homem apontado para a gestão de uma equipa, deu nos momentos chaves. Portanto, vamos ver como é que ele vai reagir para o ano, mas nestes momentos chave
não conseguiu. É muito dar curioso o aquela que tu estás a dizer, liderança porque de equipa. nós já comentamos aqui situações em que a Mercedes parecia uma Ferrari do antigamente, no sentido em que a Mercedes já em corridas deste ano já chegou a claramente a estipular um número 1 e um número 12, a pôr o Bottas num papel secundário Mais ao que uma escudeiro, vez, já como tu disse. dizias, para de Ainda certa em forma Singapura. maximizar as suas hipóteses de chegar a um triunfo e neste caso de dar a primazia ao Hamilton, e a Ferrari não tem conseguido fazer essa gestão como Mas tu eu acho que, disseste se me bem. permites, é um caso um bocado diferente pelo seguinte, é que, ao contrário da Mercedes, o Bottas é um piloto que de vez em quando tem um dia fantástico, não é? Na Austrália começou muito bem o campeonato, mas depois Já lá vamos ao Bottas, porque há aqui Sim. um outro problema no Bottas. cai Oh, depois diabo. volta a subir, depois faz uma boa corrida. Na Ferrari, é o que estás a dizer, o Charles Leclerc começa logo de uma maneira monstruosa, não é? Na Austrália, a equipa disse logo, epá, não podes atacar o Vettel porque ele estava a apanhar o Vettel colado. No Bahrein devia ter ganho, não é? Teve aquele problema, desobedeceu até a ordem de equipa, não pato, já não vou passar. O Vettel é verdade que o castiguei, mas o Vettel ressurgiu e bem depois da pausa de verão, sobretudo em Singapura. Há quem diga que a Ferrari prejudicou o Leclerc. O Vettel é que fez uma outlap fantástica e ganhou bem. Depois ele respondeu e equilibrou a contenda com o Leclerc. Nesta, o Leclerc faz uma ultrapassagem fabulosa na curva 1. Depois, o que eu acho daquele toque é assim, já li muita coisa, do que eu ouvi, o Vettel acho que guina um bocado o volante para a esquerda. Mas eu não vou, ao contrário do que vocês acham, castigar o Vettel, porque Mas eu é estou isso que a gente está à espera. não, porque eu estou a gostar, não, porque eu gosto desta Vá lá, versão. não sejas assim. Eu gosto desta meu. versão do Vettel combativo. Faz lembrar o Vettel 2010 com o Mark Webber, quando o Mark Webber até tinha até metade do ano o ascendente, ele respondeu. Eu acho que o Vettel vinha muito amorfo, já do início do ano. Ele começou a ser batido pelo Leclerc, foi-se um bocado abaixo. E depois, no verão, pronto, foi bem, era um castigo. Agora, a Ferrari não pode, ainda falámos ao telefone. Vocês falam ao telefone já? Coisas nas minhas costas? Sim, falamos das tuas costas. Tá Eu bem. acho que a Ferrari não pode permitir aquilo, e concordo, estavas a dizer, é pá, deitarem não sei quantos pontos, 30 e tal pontos ao lixo, desta maneira. O Toto Wolff diz, eu deixo os meus pilotos correrem, mas não se podem tocar, apesar dele, o Hamilton e o Rosberg mais uma vez se tocaram. Yeah. E chegaram a abandonar os dois. Mas nesta fase do campeonato não se podem, a Ferrari não se pode permitir a isso. Mas no entanto, acho que amanhã vai haver uma reunião em Maranello Ui, e vão levar na cabeça, deve ser interessante. amanhã Mas só, não foi já Só hoje? para finalizar só uma coisa, o Mati Binotto, concordo, é um excelente técnico, mas acho que lhe faltam competências sociais, de relação humana. Acho que não se está a saber a gerir bem. O Arriva Bene não sei se era melhor que ele, mas claramente a Ferrari acho que devia pôr o Mati Binotto só a fazer o que ele fazia muito bem e contratar alguém estilo um Christian Horner, um Toto Wolff. Eu acho que ele tem a solução. Para mim era o... Agora estou a ter uma branca. Oh, diabo. O Frederico Vasseur, Ah. na minha opinião, devia buscar a Alfa A Ferrari é complicado. O Achas que não? francês não é bem aquilo que... O Jean Todt, Já tem pois, lá gente todo, não é? Sim, mas está agora, eu acho que a Ferrari está a querer pessoas com amor à camisola, e isso ele tem. O Binotto está lá há claro. 20 e tal anos, não é? Portanto, nesse aspecto, não há pessoa a vestir mais a camisola do que ele. Vejo mais o Frederico Vasseur, e já até se fala minimamente em algumas situações de mudança mesmo para uma Renault, por exemplo. Ele já lá esteve, saiu por causa deste Habit Bull. Saiu porque não tem mão, porque ele quer uma equipa onde ele na Alfa Romeo tem essa situação, o Frederico Vasseur. Tem mão na equipa, gera a equipa como uma verdadeira equipa de Fórmula 3, a antiga, onde é assim, é assado e ele é que funciona, visita os vários departamentos. Na Renault, muito mais política, e isso fez com que ele se Saísse. desinteressasse um bocado pelo que a forma da equipa trabalhar. Sim. Mas pronto, esta é a minha opinião. Desta vez estava à espera que eu castigasse o Vettel. Não castigaste. Não, porque Estás a deixar para Abu Dhabi. acho que já o castiguei muito este ano e eu gostei da atitude dele nesta segunda metade do ano, por isso não castiguei. Agora, castigo e critico os pilotos da Ferrari, quer dizer, a Ferrari, eu agora vou um bocado exagerar, mas a Ferrari deve gostar de autoflagelar, só algum sadomasoquismo, porque a Ferrari é incrível, ou há estratégias erradas, Pois é. ou falha no desenvolvimento, ou falha no setup, ou arrancou mal, ou não arrancou. É sério, vocês já contabilizaram 8 pole positions no total, se eu não me engano, este ano, só 3 é que converteram em vitória. Tudo Mas bem que não sei se é só a Ferrari que está, também me parece a Mercedes melhor em corrida. Concordo, Duarte, mas eles também já desperdiçaram melhores resultados por erros próprios, muitos. Sem dúvida. Paragens de boxe péssimas, olha a quantidade de paragens de boxe. A Mercedes é raro, a Red Bull pronto, não é? Ainda nesta corrida viu-se que eles na paragem de boxe. Agora a Ferrari está ali a faltar alguém naquela parte, não sei, o carro é bom, claramente, apesar de só apareceu depois da pausa de verão, não é? Uhum. Mas é pena, eu gostava que o campeonato fosse decidido na última corrida,
Mas pronto. Não, seguramente que o próximo ano a Ferrari vai limpar isto, não tenho dúvida. E vai ser uma cena incrível. Vai ser incrível, tu vais Já ver. não limpa Olha, desde eu queria 2007. passar já ali para o Bottas, fiquei curioso. Sim, Ias também, dizer qualquer claro. coisa do Bottas? Não, Sim. o Bottas há aqui uma situação que é, e qualquer pessoa, qualquer pessoa como nós, no seu trabalho, se tiver uma semana de trabalho de cada vez, sem confirmação se há mais uma semana, Claro. não facilita a nossa vida, com certeza, não é? E é isso que acontece no Bottas há algum tempo. Os contratos são sempre muito pequenos, são sempre anuais, e a meio do ano, que é uma altura muito importante para o piloto se concentrar, se focar no seu trabalho, é uma altura que ele está a negociar um contrato, ao ano seguinte. Portanto, tem sido esse problema há 2 anos, recorrentes, nos últimos 2 anos. Ele tem começado sempre bem as temporadas, e depois, claro, a altura de se começar a pensar nos contratos é a altura onde o Hamilton está muito tranquilo, tem o seu contrato sempre de 2 ou 3 anos, e ele está ali, ele é na altura que pode e que tem que levar a luta do título e lutar pelas corridas com o Lewis, dá ali uma quebrazinha, e depois no final do ano, que já tem contrato, volta outra vez à moto de cima, que tem acontecido nesta parte deste Suzuka, que ele tem estado muito forte. Mas não achas, há bocado estavas a falar, e muito bem, da fantástica capacidade de gerir relações também do Toto Wolff, não é? Que é o sucesso da Mercedes também deve-se muito a ele. Mas até que ponto é que o Toto Wolff não ficou ele próprio entre a espada e a parede por ter que por agenciar ele próprio, não sei se ainda se mantém, mas sei que ele era o agente do Ocon e também do Valtteri Bottas, pelo menos quando o Valtteri estava na Mercedes, da Williams aliás. Portanto, até que ponto é que ele também não se pôs nesta situação em que de repente eu tenho aqui 2 pilotos sobre a minha batuta, e agora vou ter que optar entre um e outro, e por acaso até sou responsável pela continuação das suas carreiras, não é? O Toto Wolff é um businessman, não é? Portanto, no meio de toda esta encruzilhada que estavas a dizer, eu acho que ele lidou da melhor maneira. Se por um lado os interesses da Mercedes estiveram sempre ao de cima de qualquer interesse pessoal dele enquanto management, por outro lado tem o Bottas, agora sim poderá assinar 2 anos com o Bottas, portanto poderá fazer apesar de só estar confirmado mas poderá fazer o 2020 e o 2021 e dar alguma segurança ao Bottas, porque por outro lado não vai abrir nenhum lugar na Mercedes, a não ser que o Lewis queira. Não vai abrir até o final de 2021 na Mercedes, isso é garantido. Bottas está confirmado para mais 1 ano e estará para mais 2. Hamilton, por seu lado, tem 1 e só não fica mais se não quiser. E do outro lado, Ocon, 2 anos na Renault, portanto tem o seu produto a marinar e a evoluir enquanto piloto. Russell também tem mais 2 anos na Williams, portanto as coisas estão muito equilibradas agora para ele. Ele posicionou exatamente para esta altura de mudança de regulamentos, está numa situação muito confortável enquanto equipa e enquanto management. Eu acho que foi E que foi grandes uma boa pilotos jogada. que tem nas suas fileiras, sobretudo um piloto que ainda bem que falaste, o Russell, muitas vezes não falamos, infelizmente devido à situação do Williams. É verdade que o Russell está a bater-se contra o Kubica, aqui infelizmente, para a minha pena, porque acho que se não fosse aquele acidente, se calhar hoje, quem sabe, já seria um campeão do mundo, ou até se dizem que ele já tinha contrato assinado com a Ferrari para 2013, não, para 2000 isso foi o acidente em 2011, portanto, para 2012, é isso. Mas o Russell, para mim, parece um dos mais talentosos, apesar de, vamos ver, não tem aquele colega de equipa, não é, Duarte, que... Mas não tens um colega de equipa que está a fazer possas puxar por ele. propriamente comparar a um Richard ou um piloto topo, mas de qualquer forma Parece dos nós bons. vamos agora na Eleven ter um exclusivo com o Russell agora em Abu Dhabi, no Grande Prémio de Abu Dhabi, onde vamos estar presentes, Eleven, e vai ser interessante perceber qual é a motivação dele para continuar mais 2 anos, por mais que a Williams vai evoluir, essa evolução não vai ser de voltarmos a ter não vai ser uma evolução Não é como a McLaren. estratosférica, não é? Exatamente, não vai ser como a McLaren, que limpeza total e começou do zero, mas o problema é que o zero deles é mesmo muito, muito em baixo nesta altura, não é? Mas pior também que este ano, também espero que não seja. Houve algumas melhorias e houve sinais de melhorias, Sim. ainda agora o Russell, a verdade é que em pure pace tem-se aproximado da AS, da Alfa Romeo em algumas situações. O que é que achas que contribuiu para o caminho desviante da Williams? Até se calhar de conversas que tiveste, porque há coisas muito recentes na história da Williams, por exemplo, ser uma empresa cotada em bolsa, que era algo que não é relativamente recente, teres pessoas que se juntaram à equipa como o pai dele ao mesmo tempo tinham um share dentro da empresa, toda a questão
do Lance Stroll e do pai e a influência que o pai tinham na equipa, porque a Williams até em 2014, ou seja, no início da era híbrida, tomou as decisões corretas, ou seja, aliou-se à Mercedes, tinha o melhor motor, tinha bons pilotos, com o Massa e com um Bottas novo, Jovem já Bottas, a brilhar. já era piloto de testes na altura da Mercedes, Ele não é? tinha feito 2013 da Williams, aliás. Pronto. E portanto, na tua opinião, o que é que achas que também contribuiu para Repara este... que também Toto Wolff acabou por Exatamente, sair também muito, saiu da Williams. Williams, ainda que ainda tenha algumas ações, portanto continua a ser um shareholder, e a Williams é um bom negócio, enquanto negócio continua a ser um bom negócio e a libertar dinheiro para os seus acionistas, portanto nesse aspecto a Williams é um bom negócio. Agora, desportivamente a verdade é que sai Toto Wolff à entrada de quem? De Claire Williams, que com todo o respeito, e não tem nada a ver com ser uma mulher, mas não estava preparada para um barco tão grande, para uma responsabilidade tão grande, não percebeu bem a dimensão disto. Ela própria, eu já vi este ano, vi em Melbourne numa entrevista dela, em que ela dizia que está muito apreensiva para perceber quão difícil vai ser esta temporada enquanto gestão de uma equipa que está a passar por grandes dificuldades. Não soube, não conseguiu estar à altura, e pior, ela e o irmão, portanto, que seriam as duas pessoas naturalmente a posicionarem-se enquanto líderes da Williams, dão-se muito mal. Mais um atrito, mais uma confusão para uma equipa que devia ter paz de espírito e boa energia para se trabalhar. O irmão já era parte heritage da Williams. Porque acho que o irmão ficou na prateleira, basicamente. Ficou na prateleira e nunca aceitou, achava que ia ser ele que ia ser o escolhido, e acho que o Frank Sim, Williams... muitas vezes está nos grandes prémios, mas está vestido à civil, portanto nem é uma pessoa que está... É uma pessoa que anda a passear apenas no não paddock. está compenetrado sequer com não tem a ligação equipa. nenhuma, portanto... E achas possível a Williams, não vês possível, ou não prevês uma melhoria tipo à McLaren? Vai ser, em condições normais, vai ser injetado muito dinheiro. Não está oficializado, mas o é Latifi. 99% certo. Latifi. Vai ser anunciado no dia a seguir a Abu Dhabi, quando começarem os testes oficiais, os testes já de final de temporada, que o Latifi vai ser piloto do Williams. O Latifi é a família Latifi, uma família ainda com mais dinheiro do que o Stroll. Portanto, pode ser a salvação da Williams. Por outro lado, a Claire já disse que não se quer vender, não se quer, no fundo, fazer aquilo que a Racing Point fez, que é vender a equipa. Ela não quer, nem a Mercedes, não quer estar dependente de terceiros. Portanto, continua a acreditar aquela velha história de quase que à imagem de futebol não precisamos de uma SAD. Nós, como clube... É o garagista independente ainda quase quando O que é uma Frank história, em termos fundou a equipa. românticos ou isso, é bonito, não é? Mas Agora, depois na grelha... mas depois na grelha... Sim, é verdade, é. complicado, não é? Agora, será Peter- que aquela velha questão do que é o cost cap, o que é efetivo, como é que isso depois se vai medir e traduzir, achas que isso também pode, pronto, na Fórmula 1 tudo demora muitos anos também a verificar-se, mas depois também com alterações regulamentares, isso poderá dar esperança à Williams ou não? Vai, ajuda as equipas de trás, isso vai ajudar de certeza, com certeza que vai posicioná-las mais para cima. De qualquer forma, várias equipas não têm um teto orçamental neste momento de 175 milhões de dólares, portanto, isto vai fazer apenas com que os outros tenham, mas eles não vai fazer com que o orçamento deles aumente. Ou seja, no desenvolvimento Haas, do carro... a Williams, Racing Point? a Racing Point não tem neste momento, mas vai passar a ter nessa altura. Não deixa de ser irónico que tu tens um novo regulamento a entrar em vigor em 2021, mas o cost cap também em teoria só entra nesse ano. O que é que acontece? As equipas com mais dinheiro obviamente vão investir Próximo ano, o máximo 2020. no desenvolvimento Era dos isso que carros. falava no último podcast, não é? Vão gastar barbaridades, tenho lido. Para Vai haver quase 2 departamentos de as envolvimento três no próximo grandes, ano. não é? Vai haver, o Warner já disse que vai ser o orçamento mais alto da Red Bull nos últimos anos, e tem que ser, mas cada um tem que jogar com as regras que existem, não é? Portanto, Não está nada são errado. estas as regras, eles vão jogar da melhor forma para que em 2021, com o tal teto orçamental, consigam lutar. Duarte, portanto. e tu não vês, pegando nessas equipas que tu mencionaste, que também estão à espera que entre o teto orçamentário orçamental em vigor, que, por exemplo, para o ano que vem, o que é que eles vão tentar fazer o melhor trabalho possível, mas já não estejam a guardar o seu dinheiro, os seus recursos para 2021, ou seja, não apostarem tanto para o ano como a Williams, a Racing Point, até a própria Haas, do género, para que vamos estar agora a gastar muito dinheiro para 2020, se isto em 2021 o carro vai ser completamente diferente, a única coisa que se mantém é o motor, a unidade motriz, para ser mais preciso. Já falámos sobre isso aqui, algumas equipas, tirando Pode acontecer, mas... a Red Bull, Mercedes e Ferrari, e também a McLaren, que já disseram que vão continuar a apostar na subida de forma, pode ser que os outros pensem,
É assim, vejo isso com, talvez, Eu espero que eventualmente, não, para mas- algumas equipas mesmo pequenas como a Williams, mas todas as outras, aquela luta do midfield é tão grande que tu não te podes dar ao luxo de Baixar a não guarda. trabalhar, perder 2 ou 3 décimos, porque 2 ou 3 décimos é a diferença entre estás nos pontos e aí vais buscar muito dinheiro em direitos televisivos também. Portanto, há aqui, isto anda tudo à volta do dinheiro no final do dia, não é? Portanto, ficares em quarto, quinto, sétimo ou nono no campeonato de construtores Mexe é uma muito. diferença muito grande financeiramente e talvez jogue um bocadinho com isso, mas não sei se será. Agora vamos esquecer 2020 para pensarmos em E 2020. uma das que não se pode esquecer de 2020, claramente, é a Renault, que está a ter um ano para o que eram os seus objetivos, péssimo. A Renault está a pagar a fatura de uma estrutura que andou desorganizada e que se está a tentar organizar. Agora, eu tenho que ter algum cuidado, até porque Não sei. para não sei, lá está, as guerras que todos dizemos de determinadas pessoas. Não sei se o Cyril é a pessoa certa para estar à frente da equipa. Se formos a ver, o Cyril era a pessoa responsável pelas redes sociais da Pois, equipa da eu Renault sei. há 4 anos atrás. Portanto, há de ter o seu verdade, mérito, não sei. tem o seu mérito em ter crescido, naturalmente, e isto sem desprimor à profissão que tinha, mas a responsabilidade é uma coisa completamente diferente. Claro. Hum, O Cyril surge em cena até de uma Parece-me forma... um Cyril, claramente, sempre que há um problema, a tentar mandar poeira para determinados departamentos técnicos da equipa. Ainda não vi o Cyril uma única vez a assumir que poderá ter um bocadinho da cota culpa. E a verdade é que a Renault é uma equipa cotada em bolsa, uma equipa pública, aliás, portanto, com uma responsabilidade muito grande perante toda a França, não é? E isso é um problema que eles vão ter pela frente. Eu queria só retomar aqui uma coisa que falámos há bocadinho, que era a questão do contrato do Bottas e do Hamilton, que é aquilo que a gente também já falámos aqui no último podcast, que foi no último, que estávamos a discutir um bocadinho já das regras de 20 e 21, Sim. que falávamos realmente, lá está, as 3 equipas da frente vão ter que continuar a manter o carro na linha da frente e o Hamilton tem agora esta por ter conquistado agora o 6º campeonato, tem esta ambição de conquistar já o 7º campeonato. Tu acreditas que ele, conquistando o próximo ano o 7º campeonato, irá manter-se na Mercedes, tipo lutaria, correndo o risco a Mercedes não ser um carro competitivo com as novas regras e ele, tipo 7 vezes campeão, andar lá um ano a mais do que podia ter andado e sair em alta? Isso fala-se ou não? É uma boa questão. O que é que ele vai fazer no final de 2020? não é? Exato. Só vejo uma equipa para o Hamilton ir, Já sei que é a Ferrari. Pois, Não aí vejo já outra pensar- equipa. estava a pensar há nisso outra mesmo. equipa com possibilidades financeiras e E achavas possível uma performance. coisa dessas? Um Hamilton ir para uma Ferrari? Achas isso conjugável? Não diria que é o mais provável, mas Pois. a sair da Mercedes só vejo Mas não é esse todo improvável? Não é uma coisa impossível de acontecer? Não é É assim, tipo... há uma coisa que se ele quer ficar na história da Fórmula 1, Ora, aí já está. vai ficar. Mas se quer ficar mesmo como ficou o Michael Schumacher, Sim. que foi aquele que fez ganhou o que tinha a ganhar, mas depois foi para a Ferrari e reergueu a Ferrari. Uhum. Ferrari Ferrari que estava muito mal, Duarte. Ferrari não está é? reerguida, mas não, Mas média não é rir, mas aquela não está... equipa de ganhar um campeonato do mundo Sim. há alguns anos. Não é? 2007. 2007, estamos aqui o homem das Então tu vias estatísticas. quase como Deixa enganar, não é? um Dom Com o Sebastião Iceman, a com o surgir... Kimi Raikkonen. Ele vir e ser o salvador da pátria e meter a Ferrari novamente a ganhar títulos, se é que não, que não ganharão no próximo Sim. ano, mas seria a maneira dele sair em grande da Fórmula 1. Cheguei, ganhei os meus 7 títulos na Mercedes. Ganho mais Recorde-se um. que ele, até agora, todas as corridas que fez de Fórmula 1 foi com o motor Mercedes. Já falámos sobre isso aqui, nunca fez com outro Engraçado, motor. É curioso. Yeah. Portanto, agora despeço-me da Mercedes com muita pena, mas se vou sair em grande na Fórmula 1 com 1 ou 2 ou Eu adorava títulos que ele fizesse da isso e Ferrari. concordo com o Duarte. Para ficar na história e ficar bem lembrado, Tem que ir à É que Ferrari. claramente fazer E há uma esse coisa, golpe. e há uma coisa que ele, pela maneira de ser dele, também acho que lhe interessa muito, que é ele, como é que é possível ele não ser neste momento o piloto mais bem pago do pelotão? E parecendo que não, os pilotos Ele não é o picam-se piloto- com estas ele não é o coisas. piloto mais bem pago do Vettel. É o Vettel? Vettel. É o melhor contrato. Tirando endorsements e tudo o que seja. Então é por causa disso que o Hamilton mostra tantos Ferraris da sua Talvez seja. garagem pessoal no Está aqui Instagram. para chamar. Vai ver se consegue Está lá a fazer um chegar. bocadinho de charme Está a à entrar, Ferrari. está a entrar aos Será? Sabes que eu acho esta vossa agora conversa muito interessante, mas depois é preciso questionar, ele iria para o lugar de quem? Porque Vettel. no Do Leclerc Vettel. não iria de certeza. E ganhar os Acho que isso é 34 ponto milhões assente. do Vettel e ser o E depois, a o mais questão pago. é, ok, obviamente que ele é referência hoje, sem dúvida nenhuma, mas também dás um sinal um pouco chato, acho eu, um bocadinho aborrecido,
é supostamente a tua futura estrela. Eu diria que o Leclerc é talvez o novo Gilles Villeneuve da Ferrari, vamos lhe pôr assim, pela idade, pela imagem, pela espetacularidade, até às vezes com que se porta em pista. E depois, que imagem e que sinal é que tu dás quando de repente contratas, olha, nós acreditamos muito em ti, mas vamos só aqui buscar este tipo, por acaso, 7 vezes campeão do mundo, para fazer aqui Isto é futurologias, tudo o que nós estamos a fazer é futurologias, portanto não seria, de certa forma, uma decisão fácil também dentro do seio da Ferrari, porque ia criar esse anticorpos com aquela que é a futura estrela, digo eu. Depois, outra coisa muito importante... Já estás a ter anticorpos sim, este ano, sem com o dúvida, Vettel se calhar vais ter que fazer alguma coisa, sem dúvida. E há uma coisa que o Hamilton tem a um... certeza, é que com o Bottas não há problemas, Nada, não zero, e não zero. vai haver. O Bottas é o melhor segundo piloto que uma equipa pode ter. É o sonho, e é o sonho do Toto Wolff e de qualquer diretor de equipa, porque todos aqueles atritos que havia no tempo do Rosberg, também é preciso lembrar que o Rosberg era um piloto alemão, numa equipa alemã, isso tem algum poder. E depois, até pegando no que tu disseste ao início, sim, é verdade, eles eram muito amigos, mas também tinham corrido, eram da mesma geração, tinham corrido juntos, tinham no fundo infligido derrotas um ao outro e vitórias um ao outro, e ali chegou a um ponto em que o carro já era bom o suficiente para começarem a esgrimir argumentos, e portanto a equipa era completamente secundária. E depois, quando a Mercedes entrou numa senda de domínio absoluto, que é o que se tem visto nos últimos anos, exceção feita este ano, aí claramente, pronto, era muito difícil de gerir, acho eu, dentro da equipa, mas também o carro era tão mais rápido do que os outros que quase não tinhas possibilidade de dizer que não façam isso, não é? Quer dizer, era um bocado quando o Senna e o Prost da McLaren, no carro era tão superior, se perdemos esta corrida também era a nossa tipo vantagem um é tanta. MP4, isso mesmo. Pronto, mas acho que é uma questão curiosa. A outra é, eu sinto que o Hamilton vai querer ficar pelo menos até 2021, porque eu acho que ele vai querer experimentar nem que seja o novo regulamento. Agora, vejo só para, desculpa interromper-te, vejo mais o Vettel estar farto da Fórmula 1 e ir à vida dele do que o Hamilton neste momento. Eu também parece mais motivado o Hamilton que o Vettel. Motivado e sobretudo a divertir-se. Que isto é uma coisa muito importante. Nós no nosso trabalho, acho que estamos todos a divertir aqui. Enquanto estamos a falar, se não tivéssemos, também não tinha a mesma graça. E ali acontece igual. E o Vettel este ano, Duarte, claramente muita vez ele não estava a divertir. Houve muitas vezes que até chegaram por o meu jornalista. Eu lembro, não sei qual foi a corrida, se foi depois de Monza. Foi depois de Monza, quando ele fez aquele erro. Perguntaram, portanto, you still love F1, não é? Porque ele estava com ar, tinha andado com ar tão infeliz. Ele depois de Singapura melhorou, mas é o que eu estou a dizer. Eu acho que o Hamilton nota-se que ainda se diverte muito. O Vettel, não sei. Quando ganhas é difícil. Pois, não. Vais-te fartar de ganhar. Agora vou fazer uma pequena provocação. Até que enfim, meu. Até que enfim, vai. Mas não vamos ser assim demasiado penosos, que é. Dá-te alguma satisfação ver o Daniel Kvyat, que de certa forma foi escolhido em detrimento do António Félix da Costa, a levar completamente uma cavazada do Gasly, desde que eles são colegas de equipa, ou não? Assim, aliás, este ano na Eleven também já tivemos no Mónaco um exclusivo com o Kvyat, brincámos com isso até. Eu acho que o Kvyat cresceu, quer dizer, já não é aquele miúdo que, sem maturidade nenhuma, que na altura entrou na Fórmula 1 por razões financeiras, né? Óbvias, mas pelo menos para nós em Portugal foram completamente óbvias. Duarte, não é? desculpa por nós, vender Red Bulls na Rússia e em Portugal, pois não é? Com um grande prémio em Sochi. Houve ali também uma questão política na altura, houve uma questão muito grande prémio da Rússia. O grande prémio da Rússia. Tendo saído o Petrov nesse ano da Fórmula 1, interessava manter obviamente um piloto russo com um grande prémio na Rússia. Mas pronto, isso já são águas passadas. Agora, de facto, o Gasly e o Albon, no início desta época, são dois pilotos que vêm cheios de pica. E a melhor maneira nessas equipas é matar o companheiro de equipa. E eles fizeram, portanto, quer o Albon, quer o Gasly nesta segunda parte, ainda que o Kvyat tenha feito um pódio, mas aí foi um pódio em Hockenheim com a chuva. Muito fortuito. Completamente fortuito. Não. Agora, este segundo lugar do Gasly tem muito mais... braço. Também tem condições de corrida, também ajudaram o safety car, mas teve braço. Ele teve a corrida toda quinto, sexto, o melhor dos outros. Portanto, eu acho que o Gasly está muito cómodo na Toro Rosso, sente-se confortável, sente-se valorizado, que era uma coisa que na Red Bull falei várias vezes com ele este ano, nas últimas corridas antes dele abandonar, e ele estava desmotivado, sentia-se claramente, claro que é um segundo piloto, mas sentia-se que não era parte integrante daquela equipa. E ao voltar para a Toro Rosso, voltou a trabalhar com os engenheiros que sempre trabalhou, voltou a trabalhar com uma equipa que é quase uma segunda família. E
matou o Kvyat completamente. E Aldobardo, e vê-se é o que Mas, tu mas, dizes, não me dá gozo, desculpa dizer-te. Olha, e Não pegando- guardo pegando rancor, só, desculpa. mas diz lá. vê-se, a motivação do Gasly é aquilo que eu falei, é inacreditável. O Gasly parece outro. Parece outro, é que ele imediatamente começou a andar bem. É que parece que é aqueles tal de treinadores que às vezes são bons treinadores de futebol, de equipas do meio do pelotão, mas não são para um Benfica, para um Sporting ou um Porto. Porque a pressão de estar numa Red Bull é diferente de estar numa Toro Rosso. A atenção dos mídias. E é tudo E tu achas pressão. possível ele um dia ter uma chance de novo numa equipa que luta por títulos? Ou acho que é do género, foi este ano, falhaste, esquece. Porque eu estou a dizer, eu espero, é que lembras-te que o Sérgio Pérez, tudo bem que foi um presente envenenado, não é? Quando ele vai para a McLaren, foi quando a McLaren começou em queda livre. E há quem diga que é pena o Sérgio Pérez nunca mais ter tido uma chance. A pergunta é se o Gasly, só se o Albon não vai voltar sabes muito bem como é o Dr. Helmut Marko, não é? Se o Albon começar o ano a patinar, ele é bem Faz duas maluco corridas e para salta dizer, logo olha, fora. Gasly, vais voltar a subir e agora salta. Neste momento é merecido o álbum continuar. Não, merece, Mas, Sim. mas lá está. No entanto, em pure pace, em qualifying, tem sido aqueles sempre meio segundo, Pois é, 4 décimos, 6 décimos, que são dificílimos de ir buscar um Verstappen, porque é como um Hamilton, um Verstappen, não um Leclerc, que são aqueles, é o topo do mundo. O Portanto, Ricardo conseguia equilibrar. conseguia algumas vezes, mas Começou a nos momentos vacilar, chave, yeah, não é? Quer começou a dizer, vacilar. lá está, e fartou-se de também ser segundo piloto. Não é? E é por isso que foi embora. Mas só para completar esta questão, nós estamos a comparar pilotos, a Fórmula 1 são 20 pilotos, são 20 astronautas, não é? São 20 os melhores do mundo, ou se não, alguns tiram 3 ou 4 carros, Sim. não vamos enumerar, não, mas Também a não maioria ponhas isso assim. claro. merecem lá estar, e portanto, Merecem mais do que nós, Pequena certeza diferença. Sim, absoluta. Nós os seguramente, três, claro, não, sim. eu merecia estar lá, porque o Francisco também, Vai, merecia. grandes épocas de karts também, com o Francisco. Está lá, Eduardo, nós só conhecemos aí, nós conhecemos É, a bem- década, nós E conhecemos em o Hugo 1996. fala-se também muito que a Kia pode entrar na Fórmula 1 Olá. e pode trazer um piloto aqui de Portugal. Epá, um isso mercado era que lindo. interessa. Vai ser Hugo Marques, cara online na Fórmula 1. Sim, completamente lá. Cara online na Fórmula 1. Sim, lá, já direto que Ainda não que a interessa equipa divulgar, daqui é vamos guardar oficial. isso para a altura certa, acho que Sim, não é a altura. achei um bocado desagradável estar a fazer esse spoiler aqui, mas tu é que sabes. Mas olha, só para terminar aí uma coisa que tu disseste, que era esse paralelismo do que aconteceu em 2013 talvez, pronto, Com ou o António, 14, com o António, com o Kvyat e Grande Prémio de Sochi, agora já não sei. 13 para 14. 13, sim. 14 ou 14, 15, acho que até foi, acho que eu fiz uma entrevista ao António e acho que foi em 2015, portanto deve ter sido por volta desta altura. Mas isto só para pegar, até que ponto, uma coisa que nós discutimos aqui, que era em relação à promoção do Alex Albon, teres Grande Prémio, que é uma teoria nossa, que foi Grande Prémio do Vietnã no Para o próximo ano, que é ali uma coisinha assim perto do sítio onde veio o Tailândia. Albon, não é? E depois a outra que é o capital da Red Bull, grande maioria ser detido por uma empresa, Tudo conta, não é? não é? Tudo conta. Não vale a pena escondermos, porque tudo conta. Agora, ainda para mais sabendo a história do Albon, que é uma história complicada de vida, não é uma história fácil, já teve na Red Bull, foi dispensado, teve um problema, aliás, de semi-depressão, porque teve uma situação complicada onde a mãe foi presa. Não é uma história de vida fácil, e ter sido repescado para a Red Bull tem várias razões, não é? Claro que ele mereceu, foi terceiro na Fórmula 2 o ano passado, mas outros tantos mereciam, não é? Não é o único que merecia, não é? Claro. Portanto, E não o é? Albon, é preciso dizer que o ano passado, o Arda, como tu recordas, ele começou o ano na Fórmula 2, nem tinha contrato para o campeonato todo. Ele Sim, começa sim, a fazer na poles e Dams. andar bem, e a Dams dá-lhe o ano, ele nem pagou por nada, e depois é a história. O Albon nem um ano é de Não, a sensação- quase desempregado, porque é verdade. A sensação que se fica é que É uma história de vida bonita. A O Red Bull, álbum, de o facto, álbum é uma estava equipa fechado para ir este ano para Na a Fórmula Fórmula E. para a Fórmula E com a Estava- com a Nissan, não era? Pronto, com a Dams, lá está, Tiveram mas que, levou libertar, também para essa- tiveram que libertar o contrato. Pois. e libertaram e abriu aí o lugar para o Roland e ele vai para a Fórmula 1. Portanto, num ano a vida dele mudou completamente e agora está numa posição excelente, mas isto tudo muda, isto na Fórmula 1 e principalmente na esfera da Red Bull. Sabemos. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E os contratos é onde menos interessa, é mesmo na equipa da Red Bull. E isso, eu falo também por experiência um bocado do meu irmão, mas por outros pilotos que, quer dizer, o Gasly muito contente neste início da época, deram-lhe tempo para ele ganhar confiança e de repente tiram-lhe o tapete. E agora está a fazer uma última parte da temporada onde já dá vontade de pô-lo lá outra vez. Pois e dá. se calhar- Mas isso é uma questão que eu tenho, que é, e se tu tens essa sensibilidade andando lá mais no meio deles, que é o Verstappen está mais feito ao Red Bull e os outros três que lá andaram não se conseguiram
fazer aquele carro, ou o Verstappen é que de facto tal alien que consegue sempre cilindrar os outros 3 que por lá É passaram? uma boa pergunta, ninguém tem a resposta óbvia, só que os engenheiros que veem a data, Pois. todas as provas, mas aquilo do que eu falei, por exemplo, com o Gasly, nunca se sentiu confortável no carro. Portanto, acredito que seja um carro desenhado à imagem do estilo de condução do Verstappen, que é um piloto que gosta muito de oversteer. Portanto, gosta muito de ter um carro, ou gosta mais Soltinho de ter um traseiro, som de né? trás, e é assim que se anda rápido. Por outro lado, claro que o Verstappen já se percebeu que é um fenómeno, portanto é um fora de série. Tem uma mescla das duas, Portanto, quase, acho né? que talvez eu apostaria 50-50. Tu hoje vês as coisas de uma forma mais analítica, porque é uma coisa curiosa que se calhar os nossos aqui seguidores não conhecem, que é o Duarte hoje também faz um bocadinho, já há vários anos tu fazes isso, trabalho de coaching, de acompanhas pilotos, estás de formação, estás no fundo em alguns sítios da pista também a perceber como é que eles atacam determinadas curvas do circuito e tentas trabalhar essa parte não só da condução, de correções a nível de condução, mas também a parte psicológica. Portanto, eu perguntava, tu hoje com essa experiência que tens também olhas para as coisas de uma forma muito mais analítica, muito mais fria, tentas perceber onde é que está ali o edge? Sim, de facto nestes últimos anos, eu depois de ter deixado de correr em 2012, entrei neste mundo do driving coach, portanto de treinar os pilotos, de tentar um bocadinho daquilo que eu sentia, que às vezes eram os meus handicaps, as minhas dificuldades, os meus medos até, e tentar trazer isso para ajudar e para minimizar o erro ou a possibilidade de erro de pilotos. Tem sido uma aventura divertida e o que eu tenho percebido muito é que todos eles, e até na Fórmula 1, precisam de apoio. Às vezes é um bocadinho de cabeça, às vezes é exponenciar e maximizar a condução ao máximo, porque toda a gente, nós não somos robôs e toda a gente precisa sempre, há mais sempre para evoluir. Nunca mais me esqueço uma história, aliás, do próprio Vettel, quando o meu irmão era piloto de reserva, no Grande Prémio, se não estou em erro, de Singapura, se não estou em erro, não tenho a certeza, em que o Vettel me pediu ao meu irmão para ir ver a curva 4 ou a curva 5, porque não tinha a certeza se tinha que pisar aquele corretor ou se valia a pena não pisar tanto. Portanto, estamos a falar de um piloto na altura, era campeão do mundo 4 vezes, a pedir ajuda. Isto mostra que toda a gente, e em qualquer profissão, mas sobretudo um piloto que está ao volante de uma máquina, precisa de apoio. E claro, começando pelos mais novos, é muito giro fazer este trabalho, é muito desafiante e consegue-se começar logo a perceber quem é que tem a força mental para aguentar este tipo de pressão que existe e que é muito grande na Fórmula 1. Na Fórmula 3 e na Fórmula 4, na Fórmula 3, na Fórmula Renault, a pressão não é grande, como é óbvio, mas há a dimensão de que é, e à idade que eles têm, os miúdos, já se começa a perceber quem é que tem a maturidade e a força mental, psicológica para depois dar os próximos passos. A pressão não é grande se não tiveres o Dr. Helmut Marko como teu patrão, não é? Claro. Porque esse, meu Deus. Há alguns E casos. a outra Achas que o questão- Christian Horner, pegaste nisso do Helmut Marko, achas que o Christian Horner é burguesoso? Porque ele é casado com uma Spice Girl e... Ele é chamado Spice Boy, não é? Portanto, Spice Boy. eu noto que o Christian anda mais que ríspido, Por acaso, mais crispado. O Christian Horner, eu lembro Não é? dele a Enquanto- tirar-se, a andar de tanguinha, a aparecer quase todo nu. Ele era muito mais, parecia wild, não era? Mas também está mais velho. Mas... Uma figura está sempre bem disposto, nunca vemos o Christian a Não. entrar em grandes conflitos, está sempre bem disposto, mas toda a gente naquele paddock, aquilo que eu tenho sentido neste ano, que tenho estado mais de próximo através da Eleven, é que é um mundo de aparências. Quer dizer, nós não... Se nós formos acredito. para lá assim, com este ar de somos muito simpáticos e muito boas pessoas, vamos ser postos num canto. Portanto, tem que se ter ali uma certa jogo de cintura para saber levar, e até nós, no papel de jornalistas, porque senão imediatamente estamos a passar à frente. Portanto, às vezes numa pergunta temos que avançar e não era a nossa vez, mas tem que ser assim, porque senão já fomos comidos e entretanto o piloto já passou na grelha e eu queria era falar com ele. Portanto, isto falo aqui nós, enquanto na parte de jornalistas, e também os pilotos têm que... Não é ser arrogantes, não é nada disso, porque há muitos que se mantiveram fiéis, e eu falo agora do meu piloto preferido nesse aspecto, que é o Lando Norris, continua a mesma pessoa, igualzinho Igual. ao que era o miúdo da Fórmula 3. Milky Boy. Brincávamos aos Milk. calduços e tudo. Portanto, há muitos que se mantiveram iguais, mas é impossível ficarem iguais, porque senão vão ser azucrinados. Portanto, há uma alteração que tem que existir, mas depois, quando é a altura de falar, podem ser as mesmas pessoas. Ó Duarte, há bocado estávamos a falar dos jovens pilotos. Um piloto que esteve com o lugar em perigo, mas acabaram por lhe renovar, e há quem tenha criticado essa renovação, porque disseram que era o único Hülkenberg que devia ter ido para lá. Estou a falar do António Giovinazzi.
boa corrida, falaste há bocado da Alfa Romeo, boa corrida dos dois pilotos, mas o Giovinazzi desde a pausa do verão tem estado bem, as pessoas criticam, mas ele tem andado perto do Kimi até em qualificação, até tem batido o Kimi, tirando neste no Brasil. Essa renovação surpreendeu-te? Não surpreendeu, mas já estamos aqui na parte final, já não temos muito tempo a falar. Isto dava pano para mangas, este tema, mas não me surpreendeu, porque eu sabia que a Ferrari ia fazer muita força para manter o Giovinazzi lá. São 23 milhões de euros de desconto por ter, metendo o Giovinazzi, há um desconto de 23 milhões de euros, Pois. desconto pelas unidades motrizes, que é feita pela Ferrari. Acho que aí não há dúvidas. Pois. Era difícil, não havia grandes argumentos para o Hülkenberg, que leva 0, está há 12 anos, há 11 anos na Fórmula 1 e é dos poucos pilotos que se tem aguentado no meio do pelotão sem levar dinheiro. Portanto, o Hülkenberg sabia que era uma coisa complicada, ainda que o Frederic Vasseur tenha feito muita força, mas na altura de mostrar as razões óbvias, ele apenas mostrava um bom piloto, que trazia experiência, mas para isso já lá está o Raikkonen, portanto, iam jogar mais do mesmo e, claramente, a Alfa Romeo optou por esta parte muito importante, que é o desconto grande, porque a Alfa Romeo acaba por estar numa situação muito, muito cómoda em termos de pilotos, que é um piloto experiente que não custa dinheiro à equipa, porque este ordenado é pago, os 4 milhões de euros do Raikkonen são pagos pela Xingá, a cerveja que ele próprio angariou este patrocínio, e por outro lado, outro piloto que também não tem custos para eles em termos de ordenados e ainda tem os motores de borda. Portanto, é uma situação muito confortável para uma equipa pequena, que é uma equipa oficial, mas que não tem os orçamentos das equipas grandes. Portanto, jogada de mestre deles. Agora, Giovinazzi evoluiu, ou deu uma boa resposta na altura que era preciso dar, mas ainda não me parece que tenha mostrado ser aquele piloto, não mostrou o mesmo de um Lando, não mostrou o mesmo de um Albon, talvez tenha sido dos rookies, ainda que ele não seja rookie, já tinha feito algumas corridas na temporada passada, mas talvez tenha sido aquele que menos me até a ideia que eu vejo é que até o Russell na Williams mostrou mais, não sei, parece que mostra mais. Sim, eu teria curiosidade em Alfa ver o Romeo Russell agora quarto e quinto, grande fim de semana da Alfa Romeo. Não fez, mas o Russell é falámos dele, que eu tenho curiosidade de um dia vê-lo. Eu adorava que o Williams, aliás, eu sou um adepto da velha guarda e eu cresci a ver a McLaren e a Williams, aliás, a Ferrari, quando eu era criança, a Ferrari andava lá atrás, portanto era a McLaren e a Williams que dominavam. Eu adorava ver a Williams outra vez lá em cima e com isso o Russell poderia ter mais chance de se mostrar. Eu tenho um ritual que faço sempre com o pai do Russell, que é muito interessante. O pai do Russell já é também uma pessoa que já conheço há alguns anos, das categorias de formação, e bebo sempre uma cerveja no sábado, a seguir à qualificação com ele, e ele diz: estou muito contente porque o meu filho sente que não dava mais. Às vezes na corrida não, mas nas qualificações diz sempre, não dava mais. E portanto está ali sempre a festejar o dia de sábado, em 19º, mas de facto nunca dá mais, não é? Portanto é interessante este coisa. E agora nós vamos falar agora novamente, acho que já disse isso, com o Russell em Abu Dhabi, perceber onde é que ele encontra esta motivação, porque é quase como que de jogarmos e sermos sempre suplente, aqui não é bem suplente, aqui é estarmos sempre no modo baixo, quer dizer, a motivação dele este ano foi bater o Kubica, que em abono da verdade, diga-se, se calhar não está nas melhores condições e também foi, eu diria que foi ligeiramente prejudicado pela equipa em situações de que só havia uma peça. O Williams chegou a este ponto de ter só uma asa, por exemplo, e claro, nessas situações o Toto Wolff se calhar teve que carregar ali na mensagenzinha para beneficiarem naturalmente o piloto dele. Portanto, acho que o Russell fez um bom trabalho. Agora, mesmo no próximo ano vai ser difícil ver quanto bom trabalho, porque o Latifi é um piloto mediano, quer dizer, tem um cartão de entrada na Fórmula 1 que é à base de cifrões, portanto é difícil vermos o Russell quanto bom é que ele é. Só quando ele der o salto para uma outra equipa é que vai-se perceber o nível dele. Esperemos que dê. Eu tinha aqui só uma questão que não tem nada a ver, é uma curiosidade minha, muito própria, que é... nós estamos aqui para realizar sonhos. No querido, claro que sim. Mas é uma questão muito pertinente, verás. Queres uma cerveja também? Não. Aqui... Traz lá uma singa, olha. Fica aqui já o compromisso, vais ter que trazer uma singa para sim. nós. Yeah. Faço ideia que seja. É uma cerveja? Sim, mas não sei se é boa ou se é má, okay. Não sei qual é que é a política. Sim, exato. Mas a gente falou nisso da época que houve muita gente que começou a ver a Fórmula 1 por causa da série da Netflix. E este ano, ao que parece, vamos ter uma segunda série já com Mercedes e Ferrari. Acho que este ano é todos. Mas acho que é só um grande prémio, a Mercedes. Ah, é? Pelo menos a Mercedes acho que é só. Pronto. A minha questão é, até porque quem está com um bocadinho mais de atenção percebe que está ali uma produção gigantesca. É fantástica a produção. E a minha questão é de quem anda por ali, como tu, se apercebe
daquelas gravações que parecem que são feitas quase à socapa, não é? Se aquilo é muito presente ou não. É assim, eles não foram a todos os grandes prémios, como o André estava a dizer, mas no Mónaco, lembro-me bem, eles estavam exatamente numa cabine, todos os broadcasts têm uma cabine para fazer edição, produção e enviar as reportagens para os seus países. Eles estavam mesmo na cabine ao lado da nossa, e o que eu reparei é que eles nem têm muito staff, têm muito equipamento diferente. Agora não me perguntes o quê, porque eu também não percebo nada de câmeras, mas vejo equipamento completamente diferente, e vejo também outra coisa, que é, nós podemos estar em todo o lado, nas boxes, podemos ir a todo o lado, mas há um limite que não podemos passar, a não ser que a equipa nos autorize. E eles só passam. pode entrar quem tem uma câmara oficial da Fórmula 1 e eles. Portanto, Olá. claro que eles podem filmar tudo. E mais alguma coisa, e reações. E tem toda a gente micada, praticamente. Né? Tem toda a gente micada e, portanto, conseguem... E eles trabalham só uma equipa por Não sei como é que funciona isso ao certo, mas não me parece que seja só uma equipa. O que por sei cada corrida, digo eu. Pronto. eles conseguem ir com o piloto até à sala de debriefs. Depois, naturalmente, se calhar não podem estar no Claro. debrief inteiro, mas estão na sala de debrief, acompanham, se calhar vem uma reação de um piloto quando mandam um caderno para o chão, e isto é o que faz vender, é o que faz, por exemplo, em minha casa, a minha mulher nunca quis ver uma corrida de Fórmula 1, viu o documentário da Netflix, e passou a e ver, agora, né? claro que também ajuda por poder-me ver. Claro. Mas ajuda ao Mas facto o ver-te lá é de, secundário, Hamilton, né? não sei o quê. Ela gosta de ver o Hamilton, esse é que interessa. Não, mas ajuda ao facto de gostar de ver Sim, e de se totalmente. interessar um bocado. E vejo muitas mulheres, principalmente mulheres, André, Gostam de uma boa novela, não é? gostam de uma boa novela. E agora já percebem aquelas... Uma novela mexicana ali. Completamente. mesmo. Eduardo, tu falaste das mulheres, a mulher do meu primo e o meu primo não viam corridas e ela de repente viu o documentário e de repente ligam-me e ela agora não perde um grande prémio e ela está a viver no Canadá, foi ver o grande prémio do Canadá, pronto, está tipo fanática, aquilo parece Agora uma que... stalker Não para, Hamilton. e ele também humilde, portanto, muita gente, Reparei, a nova no geração... Grande Prémio de Barcelona, que nós fomos ao Grande Prémio e no avião de volta, no de ida não, porque nós vamos sempre mais cedo do que as pessoas que vão aos grandes prémios, mas no de volta, muita gente que vinha da própria corrida, portanto, público, não é? Muitos jovens, muita malta nova, isto é bom sinal, é sinal que as pessoas, ainda bem. a juventude está outra vez a gostar de Fórmula 1, e casais. Uma coisa engraçada que eu reparei no avião, muitos casais que vinham da Fórmula 1. Não tenho Portanto, dúvidas. vê-se Uma aqui um curiosidade, público quem é interessante. que te surpreendeu pelo tato? Ou seja, pá, se calhar alguém que tu tinhas uma imagem, pá, este tipo deve ser muito arrogante e afinal não era, e depois o contrário, o seu contrário. Ou seja, alguém que tu achavas, pá, este deve ser aqui um rapaz muito simpático e depois pá, foi Tinha uma o besta Kubica. autêntica. Eu tinha corrido com o Kubica nos tempos dos karts, no europeu de karts da Júnior, e tinha a ideia do Kubica ser um bocado arrogante. E falei com ele em Barcelona, tivemos um one-to-one exclusivo, muito interessante, aqueles de ir ao, tipo Fátima, daqueles de ir ao coração. Isso é de coração. Tentei Daniel, O que é que ir ao dizem os teus coração. olhos? Daniel O que é que Oliveira, dizem né? os teus olhos, um bocado. E fiquei com uma boa ideia dele. Lacrimejaste ou não? Não. Não, mas desde aí foi giro porque ele começámos a falar ali, quando nos encontramos ali rápido, e portanto a boa surpresa talvez tenha sido o Kubica. A surpresa menos interessante, não sei, eu acho difícil, mas vejo eventualmente, não sei, parece-me que os pilotos das equipas da frente obviamente têm que se proteger, portanto é mais complicado, mas dos pilotos da equipa das três equipas da frente, o Max e o Bottas são aqueles que eu vejo com melhores olhos, também porque conheço, principalmente o Bottas já há alguns anos. Não sei, não tenho Aquilo nenhuma depois também experiência. para eles, às tantas, é como tu dizes, é uma reciclagem, não é? Porque tal como tu queres fazer aquela pergunta e tens aquele interesse, pronto, para falar com eles, Pois, às para tentar tantas, o que sacar é que eu vou alguma coisa. perguntar diferente de todos os outros Não, jornalistas que e já que toda a perguntaram ele gente mesmo faz disso, isso, não é? de certa Eu tento forma, aquilo que tento fazer é- e penso que também tenha sido uma das razões que a Eleven tenha optado por uma pessoa que não é uma pessoa da televisão ou não é um habitué da televisão, é falar... A linguagem deles. Mais do que a linguagem, é falar como se não tivesse uma câmara. E isso tem sido aquilo que nós temos tentado fazer. Se tem funcionado ou não, não sei, mas que tem sido um bocado o nosso objetivo, quer dizer, falar, fugir das perguntas tipicamente... Os clichês, não é? E ir mais ao encontro de coisas giras, histórias giras. Por exemplo, com o Lando falámos muito da questão das formas de promoção, o que é que isso ajudaram, o que é que ele aprendeu muito na Carlin, até porque eu corri na Carlin, o meu irmão correu na Carlin, também temos uma história muito, muito engraçada. O teu com o irmão Carlin. deve ser talvez um dos pilotos mais queridos da história da Carlin, teu irmão, não só porque venceu Macau duas vezes Duas com vezes com a eles. Carlin, mas depois todo o trajeto, não é? A ascensão, depois E da... deve muito à Carlin, porque o Trevor, E o Trevor também Carlin teve uma sabe, palavra é interessante amigo, na não é? entrada do António na Red Bull. Ficaram amigos.
Sim, ficaram amigos. Eu vejo no site da Carlin, quando estou a preparar as minhas transmissões, que dos nomes dos pilotos, o nome está lá, tipo, os nomes que eles realçam de pilotos que lá correram, aparece lá António Félix da Costa, já percebi que é um daqueles que têm Deve lá. ser o meu, não deve ser o dele. Mas sim, mas é engraçado, deve ter... Estar no mundo deve ser Sim, espetacular. eu tenho este pequeno sonho que é levar estes dois pequenos a fazermos um podcast. Eu amava isso. Depois vamos crashar a festa do Duarte, o que é que achas? O Duarte vai estar lá a trabalhar e nós aparecemos assim de rompante. Então fazemos uma festa em conjunto, É, também pronto. pode ser por isso. Não pode ser. Sim. Eles, pronto, tinham aquela ambição de ser Mónaco, mas eu... Por acaso eu não tenho essa ambição. Não queria dizer que as festas loucas lá nos iates, essas coisas, do after parties. Pá, Já te contentavas com um circuito qualquer rasco, eu se né? pudesse escolher um grande prémio para ir ver, sabes qual é que era? Diga, Era meu Monza. querido. Era Monza e ficar e poder estar, E ok, estar dizer, no paddock, poder estar sabes ali- qual era a bancada e que eu seres gostava o de único- estar? cerimónia do Gostava de pódio. estar na bancada da Ascari. Epá, Ok. deve ser a Lúcio Duarte, tem visto a Fórmula 1? Não tive em Monza. Não? Mas os tipos, Eu não, não já estou a tive dizer o que tu Grande que já Prémio. viste, tens gente acompanhada da Fórmula 1, ver os carros a passarem na Ascari deve ser uma coisa. E há um ponto de ultrapassagem, tens uma zona DRS. Sim. Ali, Da ativação portanto, logo a seguir. sim. ali, E eras o portanto- único tifósi que não ia no final da corrida a rendição ao Vettel, né? Já te disse, tu estás a achar, Aquela eu pequena mudei enchente. o Vettel, eu agora nada, Vettel não está aqui, também estou a mentir. Olha, se Tu for achas que o a Vettel Charles a não- Monza, e para fechar- já para terminar aqui um bocadinho a temporada de Fórmula 1 que estamos a falar, Sim. para Abu Dhabi achas que vais conseguir massacrar mais o Vettel ou ele vai ainda responder? Eu acho que ele vai responder e eu acho que eu não acho que tenha sido a última vez que eles tiveram um tete a choque. tete. Sinceramente vão levar na cabeça amanhã lá na reunião e tal. E a Abu Dhabi vão fazer a mesma asneira outra vez. Mas em grande desta Se vez. tiverem os dois, Em Abu Dhabi fazem grande, porque aquilo os muros estão mais se próximos. tiverem os dois a lutarem pela vitória mais rápidos que os outros e tiverem perto, Vai dar merda, né? Pronto. eu não estou a ver o Leclerc, tu estás lá, Duarte. O Leclerc está com o fogo, não é? Com o sangue na guerra a dizer, olha, back off. Epá, ele vai mandá-los back off, nada, não é? E o Vettel, achas que o Vettel lá na Rússia disseram, olha, tens que fazer. Eu não estou a ouvir bem, era quase, olha, a radio malfunction. Agora não me dá jeito. É verdade, eu acho que o Vettel, quem criticou na Rússia, eu acho que ele fez muito bem. O Leclerc não estava a acompanhar, ele fez bem. Eu comecei a mudar de opinião do Vettel na Rússia, mostrou fibra. Eu gosto daquela opinião. é impressionante como nós começamos este programa num tom completamente diferente a este, mas eu estou a gostar. Sim. Demorou uma hora, As mas duas tonalidades, conseguimos. foi só preciso Yeah. uma hora para mudar Depois a tua do opinião em Ayrton, relação o ao piloto que eu torci era o Juan Pablo Montoya, porque era um gajo alucinado. E hoje é, né? E não hoje Mas, só para notarmos também já a alongar muito, querem Claro. fazer algumas considerações finais? Não. Já fizemos, né? Já fiz. Pá, Não, eu queria acho- só agradecer ao Duarte ter-nos vindo cá a visitar. Foi uma autêntica honra para nós recebermos o Duarte e ter partilhado aqui um bocadinho, se bem que não foi muito, mas pronto, a gente tenta sempre ir ao encontro do resumo da corrida, da última corrida antes deste vídeo e também acrescentar aqui qualquer coisa. A gente esticámos um bocadinho hoje com o tempo, mas seguramente que não será a última vez que o Duarte nos visitará. Estou Não, acho que aqui agora já ele tem que ser fazer- presença- Não estou a dizer que vai ser um habitué, Não, mas como tem que ser, vocês. mas tem que vir cá, mais. Espero que Mas o Duarte volta e volte, acho que meia, foi muito sempre que a vida de viagem lhe permita, eu acho que era sempre interessante termos cá de vez em quando o Duarte a tratar-nos, nem que seja estes pequenos backstage que a gente não tem acesso, porque a transmissão da Eleven, por muito completa que seja, que é, não nos consegue, não nos consegue trazer todas estas pequenas inside informations que o Duarte nos traz. Portanto, muito obrigado a todos, vocês mais uma vez Obrigado. ao Autódromo Virtual Lisboa por nos receber mais uma Obrigado, vez. AVL. Obrigado, Obrigado, Aviel. Duarte. E obrigado, Duarte, por teres cá vindo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo que será ou do Abu Dhabi ou das regras de 2021, que a gente ainda não sei qual é que vai ser primeiro. Tá bom? Ok, pessoal. Até para a semana. Obrigado, Até para a semana.